graça e paz vos sejam multiplicadas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este que nos deu a vida para que vivêssemos de maneira eterna, viva e em paz. O Senhor é o que nos guia a toda a verdade e que é aquele que nos ensina todas as coisas com respeito ao seu reino, a sua presença e o seu poder. O reino de Deus é poder. Mas Jesus diz que no Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 21, ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Por quê? O reino de Deus está dentro de nós. Nós já meditamos que encontramos Deus em nosso espírito. Então Deus está em nosso espírito. Nós temos uma palavra no livro de Atos que revela a obra de Jesus em nosso homem interior. E uma das coisas características do homem natural e sem os efeitos do reino, porque na realidade há uma grande parte de pessoas que creem, mas vivem mal. A alma ainda não experimentou os efeitos do reino de Deus interiormente. Assim sofrem com depressão, sofrem com dúvidas, sofrem opressão de todas as maneiras. Como que nós vamos lidar com estas coisas? Tendo o Rei no nosso espírito. É que precisamos da eficácia de Jesus Cristo em nossa mente. A primeira revelação das Escrituras é que nós somos a terra e os pensamentos que nós temos são como pessoas. E pensamentos, segundo a carne e o homem natural, nos deprimem, nos oprimem, traz medo. Esse é o tipo de pessoa que mora em nossa terra antes de ser ocupada por Cristo. Cristo deve reinar em nossa terra, isto é, Cristo deve reinar sobre a nossa mente, sobre a nossa vontade, mudando a nossa emoção, pois o sentimento de opressão e depressão é uma questão de emoção resultante das forças da nossa mente, dos pensamentos para baixo, dos pensamentos oprimidos. Jesus curou uma mulher encurvada, corcunda, que tinha um peso sobre ela. Ela representa os oprimidos. Mas no livro de Atos, no capítulo 10, diz assim no versículo 38, que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. A maneira do diabo nos oprimir é através da nossa mente. Se ele não atingisse o nosso pensamento, não haveria cumprimento de nenhum objetivo seu. O pior é que nós tomamos os pensamentos maus e ele torna a nossa própria pessoa. Por isso que nos sentimos deprimidos e oprimidos. A maneira de Deus lidar com tudo isto foi por meio de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? Ele foi à cruz e morreu. Portanto, a morte deve ser aplicada a este povo, e este povo deve ser expulso da nossa terra. Este povo deve sair. É como, figurativamente falando, os judeus tomando posse da boa terra, liderados por Josué. Josué representa Cristo. Ele expulsou aquele povo. Ele derrubou os muros de Jericó. Ele venceu aqueles habitantes. Tomou a terra e repartiu a terra na geração de Abraão. Repartiu a terra às 12 tribos. E elas tomaram posse. Na carta a Timóteo, diz que nós devemos tomar posse da vida eterna. Quando nós tomamos posse da vida eterna, o reino de Deus se expande para a nossa alma. E o Jesus que vive em nós, o Jesus ressuscitado no Espírito Santo, domina nossa mente, nossa vontade. O maior desastre é que nós mesmos queremos determinar tudo e somos um rei interiormente. Quando nós somos o rei no trono dentro de nós mesmos,
nós administramos muito mal a nossa vida. E o resultado é morte, é sentimento de opressão, é medo, é frustração, é insatisfação. Quando nós tomamos a cruz e negamos a nós mesmos, nós começamos a vencer este povo. Começamos a vencer a nossa mente. Veja que quem faz mal a você é você mesmo. Não são as pessoas. O que as pessoas fazem não devia nos atingir nunca. É porque nós tomamos o que as pessoas fazem para nós. Então, por que você não toma o que Jesus fez para você? Se alguém fizer ou falar alguma coisa, não te atinge. Então, por que o que Jesus fez não te atinge? É porque você não creu de maneira que a eficácia de Jesus, da sua obra, atinja a sua mente. Então você sai do trono, mas na realidade você não quer sair do controle da sua vida. Você quer continuar controlando tudo. E quanto mais você controlar tudo, mais enganado você será, mais oprimido você será, mais ansioso você será. Porque Deus não nos criou para controlarmos a nós mesmos através do nosso ego. Jesus veio para que o reino de Deus esteja dentro de nós. Então, ele está no nosso espírito. E se nós vermos Jesus em nosso espírito, e a nossa alma, que é a nossa mente, vontade, emoção e consciência, permitir, sujeitar, é isso que está escrito, sujeitar a Deus. Se você sujeitar sua mente a Deus, ao invés de sujeitar-se a si mesmo, razão pela qual Jesus disse, negue a si mesmo. É para quê? É para que o reino de Deus se expanda para toda a sua terra, isto é, para toda a sua alma. Então, os efeitos é que a depressão vai embora, a opressão é vencida, e você terá um sentimento de leveza, um sentimento de vida, ao invés de um sentimento de peso, de morte, de angústia, de depressão, você terá vida e paz, você terá alegria, porque a sua mente será renovada e o homem velho crucificado com Cristo será despojado, será até mesmo enterrado. Já percebeu que aquilo que foi enterrado não mais influencia sobre a terra. Também os nossos pensamentos que foram sepultados com Cristo não mais terão poder para nos oprimir. É assim que Jesus nos cura e nos livra da opressão, do peso da vida natural. A vida natural sem Cristo é um peso. A existência humana é um peso sem Deus. Muitos chegam até ao suicídio, de tanto peso que sentem na sua vida natural e pecaminosa. Perdem a esperança e são vencidos por pensamentos tão negativos que acham a vida horrível. Medite sobre isto. O reino de Deus está dentro de você. E Jesus veio nos curar de toda opressão, de toda depressão, de toda ansiedade, de todo engano, de toda injustiça. Você desfrutará de vida e paz. O reino de Deus está dentro de você. Você que crê, sinta as eficácias da presença de Cristo. É pela fé. Ninguém pode fazer isto por você. Ninguém. O Espírito Santo foi dado a você para que por meio dele você viva. É como está escrito na primeira carta de João. Deus nos deu seu Filho para que por meio dele nós vivamos. Se vivemos por meio da vida de Cristo, nós seremos mansos, humildes, alegres, estaremos contentes e teremos o sentimento de vida, e que as Escrituras chamam de novidade de vida. Então, você vencerá a si mesmo, vencerá todo este povo, isto é, todos esses pensamentos que te oprimem. Você será livre e dará um testemunho diante dos homens da cura que Jesus deu-lhe por meio do Espírito. Fiquem na paz do Senhor, fiquem na fé e experimentem a eficácia do reino de Deus governando vocês. O próprio Deus no trono, governando sua mente, vontade, emoção, toda a sua alma, todo o seu espírito. Então, o seu corpo experimentará libertação. Por isso está escrito,
O Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é o homem natural e as suas imaginações de pecados. A lei do Espírito de vida é o Cristo ressuscitado em nosso espírito, dando-nos vida e paz. Fiquem na alegria do Espírito Santo. Amém.